Vamos continuar a leitura da aula de Srirachara Maharaj, que estávamos lendo ontem à noite. O título da aula é Serviço Diário. Então, Srirachara Maharaj estava falando, lemos ontem, que todos os dias, sem interrupção, sequer de um dia, nós temos que fazer Jivedoyo, dar misericórdia para as almas, Namiruti, cantar os nomes de Deus, e Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas, todos os dias, todos os dias. Não tem férias, não tem feriado, não tem aposentadoria, todos os dias, até o final da nossa vida nesse corpo. Essa é a orientação das Escrituras, essa é a orientação de Srirachara Maharaj. Então, continuando aqui, Srirachara Maharaj, ele estava dando aula e ele notou que tinha um devoto que não estava presente na aula, no Harikatha. E aí ele perguntou, aquele devoto, ele está dormindo? Tantas pessoas dormem sentadas. É necessário desenvolver um hábito. É preciso ter sinceridade. Nós devemos acordar e ir ao Mangal Arati de manhã cedo. Faça o Parikrama e ouça a leitura do Sri Chaitanya Bhagavata. Ao meio-dia, nós devemos cantar o Bhoga Arati. Nós devemos ajudar os cozinheiros na cozinha. Mais tarde, à tarde, ofereça a boga novamente e à noite venha fazer o Arati, o Gora Arati, ouvir o Bhagavatam, cantar Kirtans, tanto quanto Kirtan significa cantar com os kartos e as mirdangas. Ouvir e falar sobre o Senhor Supremo também é Kirtan. Então, Kirtan não é somente cantar. Kirtan é ouvir Harikatha, é falar Harikatha. O principal Kirtan, na verdade, é a pregação. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele não era muito chegado nas canções. Não era o que ele mais gostava de fazer, cantar as canções. Mas o Kirtan dele era a pregação. O Kirtan de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada era a pregação. Então, como diz aqui Srirachara Maharaj, Kirtan não é somente você cantar e tocar kartas e mirdanga. Kirtan é pregar. Kirtan é falar de Deus. Então, temos que fazer isso. Ouvir e falar sobre o Senhor Supremo também é Kirtan. Onde quer que haja assuntos sobre o Senhor Supremo ocorrendo de acordo com os preceitos das Escrituras, isso também é Hari Kirtan. As pessoas, elas pensam que Kirtan é apenas tocar e dançar ao som do harmônio. E de outros instrumentos musicais como dotara, setara e assim por diante. Isso é performance musical e performance corporal, mas este não é o verdadeiro santo nome. Veja só aqui Srirachara Maharaj falando sobre as pessoas. As pessoas acham que Kirtan é você cantar, dançar, fazer uma performance. Mas como diz aqui Srirachara Maharaj, isso não é com harmônio, com outros instrumentos musicais. Isso não é, na verdade, o Kirtan. É apenas uma performance corporal
não é o verdadeiro cantar do santo nome. Várias e várias vezes Srilacharya Maharaj fala sobre isso. O fato das pessoas estarem cantando e dançando para fazer uma performance musical, fazer um show. Não é show, devoção não é show. Isso não é cantar o santo nome verdadeiramente. Tem um outro verso aqui que diz o seguinte: irmão, o nome de Krishna, ele nunca aparece em má associação. As letras do nome de Krishna, elas podem aparecer, mas o nome de Krishna nunca aparece. Isso está no Sri Prema Vivarta, capítulo 7, verso 1. O santo nome de Deus, ele nunca pode ser cantado ou encontrado em associação profana. Nunca vamos encontrar o santo nome em associação profana. O santo nome tem que ser, somente aparece quando tem serviço devocional sem ofensas. Sem as 10 ofensas. Senão não é o santo nome. São as letras, as palavras do santo nome. Então, Srilacharya Maharaj aqui, ele fala sobre isso. As pessoas não compreendem que Kirtan é pregar, Kirtan é falar de Deus, e elas acham que Kirtan é somente tocar harmônio, tocar outros instrumentos, cantar e dançar. Mas isso não é o verdadeiro Kirtan, Srilacharya Maharaj falou. O Kirtan verdadeiro, o santo nome, só vem em boa associação, não na associação profana. Um outro continuidade aqui da aula, um outro subtítulo é Determinação inabalável. É a continuidade da aula, parte 2. Essa aula foi dada em Gangasagar, no dia 12 de janeiro de 2020. Então, continuando aqui, se você deseja cantar o santo nome, você deve permanecer sempre na associação correta. Boa associação. A associação é uma das mais importantes que tem. Sadhu Sangha, associação com sadhus, com pessoas que estão querendo a vida devocional. É muito importante isso. O santo nome só vem em boa associação. O santo nome não vem em má associação. Quando o Mahaprabhu falou Harinama Sankirtan, é para cantar em boa associação. E boa associação significa aqueles que querem servir, não desfrutar do santo nome, desfrutar do serviço devocional. Todas as escrituras, elas continuam dizendo boa associação, boa associação, boa associação. Você pode atingir toda a perfeição, mesmo com uma gota de associação boa e santa. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita 22.254. Então, uma gota de boa associação pode te deixar cantar o santo nome. Você pode atingir toda a perfeição, cantar o santo nome puramente, com uma gota de boa associação. Se você não se mantiver em boa associação, em boa companhia, se associar com pessoas más, estará falando sobre coisas ruins e pensando em coisas ruins. Se você mantiver uma boa associação, nós seremos capazes de cantar Hari Kirtan, cantar as glórias do santo nome e o santo nome do Senhor apropriadamente. Então, como diz aqui, nós temos que ter uma boa associação, nós não podemos ter má associação. A boa associação, boa companhia, vai te levar você falar sobre Deus, você escutar sobre Deus. Se você está em má associação, você só vai escutar falar de coisas mundanas, materiais, fazer fofoca. A má associação o que é?
A boa associação é aquele que só fala de política, aquele que só fala de esporte, aquele que só fala da bolsa de valores, fala do dólar, fala disso. Isso é má associação. Você vai escutar coisas inúteis e vai também falar coisas inúteis. Então, nós temos que nos afastar desse tipo de associação. Isso não vai te levar para lugar nenhum devocional. Isso não vai te ajudar, muito pelo contrário. Você vai focar no mundano. Você vai perturbar sua mente. E a mente perturbada, como Silachara Maharaj falou já anteriormente, a mente perturbada não existe como você cantar os nomes de Deus com a mente perturbada. E você falar Gramya Katha, Visaya Katha, falar coisas materiais, falar Prajalpa, isso vai perturbar sua mente. Então, a boa associação é o fundamental. E aonde você vai ter a boa associação? Com devotos. Aqueles que buscam o mesmo que você, busca Deus. E onde que você encontra isso? No templo. Você não vai encontrar isso num restaurante, você não vai encontrar isso no seu trabalho, você não vai encontrar isso numa pizzaria, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Somente no templo você vai ter boa associação. Pessoas que querem ter Deus, querem praticar a vida devocional, querem aumentar a vida devocional. É com essas pessoas que nós temos que nos associar, andar junto e nos associar. Continuando aqui, tem outro verso que Silachara Maharaj falou, que fala o seguinte. Novamente ele repete aquele verso que já lemos. Irmão, o nome de Krishna, ele nunca aparece em má associação. As letras do nome, eles podem aparecer, mas o nome nunca. Então, o nome de Deus, somente as palavras podem aparecer, mas o nome de Deus somente em boa associação. Ele não aparece em má associação. Se você quiser cantar o santo nome, então todas as escrituras, elas dizem Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. Nós devemos nos associar aos santos, sadhus. Nunca se associe com pessoas não santas. Então, como que nós fazemos associação com pessoas santas? Lendo a aula do Guru, cantando os kirtans. Nós não somos pessoas santas, nós não somos sadhus, mas nós estamos servindo alguém que é. Então, quando é dito Sadhu Sangha, mesmo que não tenha um santo, o Guru não esteja presente, tem pessoas que querem buscar essa perfeição. Tem pessoas que querem buscar se tornar devotos puros. Então, também é Sadhu Sangha. Se não tem nenhum devoto santo, não faz mal. Mas estamos no caminho tentando buscar ser santos, ser sadhus. Estamos tentando buscar ser devotos de Krishna. Quando você vem para a morada sagrada do Senhor Supremo, você deve falar sobre o Senhor Supremo. Não fale de nada mais. Não fale conversas de aldeia. Lá eles falam conversa de aldeia, né? Aqui no Brasil se fala, não fale conversa de botequim, de bar. Você vem para a casa do Senhor Supremo, você tem que falar sobre o Senhor Supremo. Não assuntos que são discutidos em rodinhas de bar, de boteco. Não é isso que tem que ser falado. De onde você vem? Ele pergunta. Onde é a sua casa? Onde vamos ficar? O que vamos comer? Como vai você? Isso tudo é Gramya Katha, conversas
de aldeia, conversas inúteis. Então, são as perguntas que você normalmente conversa com pessoas mundanas. De onde você é? O que nós vamos comer? Onde nós vamos ficar? Onde é a sua casa? Conversas inúteis. Isso tudo é grama e acatá. Grama e acatá são conversas inúteis de aldeia, de botequim, de bar. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: eu nunca penso para onde... Eu nunca penso onde eu estava, para onde eu fui e para onde eu irei. Nunca penso nisso. Esse é o verso. Outro verso aqui diz o seguinte: indo e vindo, você nunca aprendeu nada. Você tem comido o seu próprio cérebro. Quem você vai culpar agora, irmão? Então, indo e vindo significa o quê? Abandonando o corpo e voltando a reencarnar. Indo e vindo, abandonando o corpo e pegando outro corpo. Indo e vindo, indo e vindo. Você nunca aprendeu nada. Você tem comido o seu próprio cérebro. Quem você vai culpar agora? Nós sempre culpamos alguém. A pessoa não faz o serviço devocional, ela põe a culpa em alguém. Tal pessoa me fez isso, então eu não estou mais fazendo serviço. Não, se você não está fazendo serviço é porque você é o culpado. Nós somos os culpados de tudo. Não podemos pôr a culpa nos outros. O ambiente é perfeito. Srila Govinda Maharaj sempre falava isso. Srila Siddhar Maharaj, Srila Acharya Maharaj. O ambiente é perfeito. O ambiente que nós vivemos é perfeito. Tudo que aconteceu com você, tudo que acontece com você agora e tudo que vai acontecer com você é perfeito para você. Você é alma. Não podemos culpar ninguém, colocar a culpa nos outros. Isso é uma mania que nós temos. Nós sempre colocamos a culpa no outro. Ah, eu não faço isso por causa daquilo. Eu não vou mais no templo porque tal pessoa fez isso para mim. Eu não canto mais o Mahamantra por causa daquilo lá. Não, isso é tudo desculpa. E Srila Acharya Maharaj fala, aquele que está sempre dando desculpa, ele está enganando a si mesmo. Aquele que sempre está dando desculpa, está enganando a si mesmo. Ele não está enganando os outros, é a si próprio. Então nós temos que perder esse hábito, esse mau hábito de colocar a culpa no outro. E mentir, e dar desculpas, mentir. Vai ter o festival agora, dia 10 de dezembro, o aparecimento, daqui poucos dias, o aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Uma semana de amanhã, né? Amanhã é sábado. Uma semana a partir de amanhã é o festival de Srila Govinda Maharaj. E várias pessoas vêm com desculpas. Ah, eu não fui por causa disso, eu não vou poder ir por causa daquilo. Mas quem você está enganando? Quem que vai ser o prejudicado? É você mesmo que não vem. Não é mais ninguém. E aí põe a culpa no outro. Ah, eu não vou por causa daquele lá. Eu não vou por causa daquilo. Eu não vou por causa... Sempre tem uma desculpa. Mas quando que vamos parar de nos enganar? Quando que nós vamos parar de colocar a culpa no outro e assumir que nós somos o culpado de tudo que acontece? Tudo que acontece na tua vida material, você é o culpado. Das vidas anteriores, você plantou e agora você está colhendo. Tudo que você faz na vida espiritual, se você não faz, você é o culpado. Você foi testado e foi reprovado. Outro dia nós lemos uma aula de Srila Acharya Maharaj com o título Aprovação ou Reprovação? Então, Maya dá o teste para nós. Maya está sempre nos testando. Se você é aprovado, você continua na devoção. Você continua a vir ao templo e fazer o serviço.
Se você foi reprovado naquele teste, você para. Ninguém mais é culpado, só você. Nós temos culpa de tudo. O ambiente é perfeito. O dia que nós compreendermos que o ambiente que nós vivemos é perfeito, tudo é perfeito. O lugar que você mora é perfeito, a saúde que você tem é perfeita, a quantidade de dinheiro que você tem é perfeito, tudo é perfeito na sua vida. Aí nós vamos conseguir começar a compreender tudo, porque tudo é perfeito. Então não culpe ninguém, não coloque a culpa em ninguém. Quem você vai culpar agora, irmão? Esse é o verso aqui, vou ler mais uma vez. Indo e vindo, nascendo e morrendo, você nunca aprendeu nada. Tem pessoas que nascem e morrem, não aprendem nada. Somente faz o trabalho inútil. À noite dormem, durante o dia trabalham inutilmente e não servem Deus. Esse é um outro verso. Então, você tem comido o seu próprio cérebro. Quem você vai culpar agora? Irmão. Quem você vai pôr a culpa? Se você não tem ninguém para pôr a culpa, você é o culpado, na verdade. Eu sou culpado de tudo que acontece comigo. Continuando aqui a leitura, quantas vezes você veio aqui e quantas vezes você saiu? Quantas vezes você encarnou, você ganhou um corpo, e quantas vezes você abandonou esse corpo? Quantas e quantas vezes? É necessário servir ao Senhor Supremo com sinceridade, genuína. Nista é sinceridade genuína. Você não deve se preocupar quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer. O Senhor, Ele testa os seus devotos de muitas maneiras. Ele lhes dá várias austeridades e dores, mas quando você recebe austeridades e dor, dificuldades, se você não deixar o Senhor, se você não deixar a sua vida espiritual, não deixar o seu serviço ao Senhor Supremo e ao seu guru, ao seu mestre espiritual, então você prova que é um devoto. O Senhor, Ele avaliará muita dor, muita austeridade, muita dificuldade. Ele enviará, o Senhor enviará muita dor, muita austeridade, muita dificuldade para você, mas você deve esquecer e seguir em frente. Aqueles que se esquecem do Senhor diante da austeridade, nós temos que seguir em frente. Esquecer tudo isso que está acontecendo conosco e ir em frente. Senão, nós vamos nos esquecer do Senhor quando tivermos austeridade. Você está morando aqui na ilha de Gangasagar, disse Lachara Maharaj, e há muitas austeridades aqui. Muitos problemas virão, mas nós devemos continuar cantando o santo nome e as glórias do Senhor Supremo e servindo ao Senhor Supremo. Você deve ser firme e deve ter fé mais forte. Então, aqui, Srila Maharaj está falando, nós vamos ter muita austeridade, muita dor, muita dificuldade. Krishna vai dar isso para nós. Krishna envia tudo isso para nós. E se você superar isso, se você não parar de servir Deus, mesmo durante a tua dificuldade, a austeridade,
a dor que você sente, a mágoa que você ficou, se você não largar o serviço a Deus, se você continuar, aí sim Krishna vai ver que você pode se tornar um devoto. Aquele que abandona Deus na primeira dificuldade ou na segunda, enfim, abandona Deus em algum momento, ele nunca vai poder se tornar um devoto de Deus. O devoto de Deus, aquele que tem essa aspiração, aquele que quer isso, ele não vai largar por nada desse mundo. Nada vai tirá-lo da devoção. Ele está firme e forte, ele tem a fé firme, a fé forte. Ele não vai largar por qualquer dificuldade, qualquer austeridade, qualquer dor que ele esteja passando. Todo mundo vai passar por isso. Aquele que serve Deus vai passar por muita dificuldade, por muita austeridade, muita dor. E por que isso? Porque Deus vai te testar. Ele quer saber se você vai largá-lo na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade você larga, é assim que acontece. Tem pessoas que no trabalho, elas trabalham em uma empresa, em algum lugar, na primeira dificuldade ela pede a conta. Tem outros que são casados, na primeira dificuldade larga o companheiro ou a companheira. E você vai fazer isso com Deus também, com Krishna. Krishna vai te testar. E não é qualquer teste simples, não. Vão ter testes muito, muito, muito difíceis. Até você se tornar um devoto, você vai ter muitos testes, muitos testes. Mas é para desistir? Claro que não. Isso aqui já está nas Escrituras, nós temos que saber isso. O Guru está falando, as Escrituras falam, Krishna vai te testar. Nós, quando entramos nessa linha, nós já sabíamos disso, que não vai ser fácil. O caminho para Deus não é fácil. Aquele que fala que o caminho para Deus é fácil, é somente honrar a praçada e tudo bem, ele está mentindo para você. O caminho para Deus não é nada fácil. A caminhada é longa e cheia de obstáculos. Para você chegar num lugar como o mundo transcendental, para você chegar a ter amor puro por Deus, não vai ser nada fácil. Mas depende do quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar. Srila Siddhar Maharaj falou, o quanto você está disposto a fazer sacrifício para se conectar com Deus. Quanto de sacrifício você está disposto a fazer? Isso aí é algo que nós temos que nos perguntar, autoanálise. Eu estou disposto a passar por tudo isso para me tornar um devoto? Eu estou disposto mesmo? Ou eu estou só brincando de querer mostrar para os outros que eu sou um devoto, que eu estou fazendo serviço devocional? Então, isso é uma questão muito importante. Srila Govinda Maharaj também fala em um dos seus livros, ele fala que aquele que não tem dificuldade na vida espiritual, ele não está praticando corretamente. Aquele que não tem dificuldade, ele acha que está tudo bem. Nossa, para mim não acontece nada, nenhum teste. É porque você não está praticando corretamente. Aquele que pratica corretamente, o teste vem. E quanto mais você pratica corretamente, maior o teste. Mas você vence o teste. Se você errar e cair uma vez, não tem problema, levante e continue. Se você caiu 2 vezes, levante e continue. Mas vamos praticar corretamente diariamente para não cair. Aquele que tem a fé firme, ele não cai. É mais difícil cair, aquele que tem a fé firme. Aquele que tem a fé oscilante, ondulante, taranga shirada, é mais fácil ele cair, é mais fácil ele abandonar. Qualquer dificuldade que venha, às vezes é uma dificuldade grande, mas não importa. É o melhor, é a purificação. Srila Govinda Maharaj também fala, a dificuldade, a dor, o obstáculo, a austeridade é purificação para nós, alma. Nunca largue. Srila Govinda Maharaj também falou, nunca largue. E aí tem uma aula dele que ele fala, mesmo que você ficar sozinho, não tem mais ninguém,
Você está sozinho no caminho rumo a Deus. Você está sozinho na consciência de Krishna. Nunca largue. E ele fala que isso era uma frase que Srila Siddhartha Maharaj gostava muito. Nunca largue, mesmo que você esteja sozinho, que não há mais ninguém. É difícil? Claro que é difícil. Mas nós temos que seguir o que o Guru fala. As instruções do Guru. Então vamos continuar aqui a leitura. Ainda temos bastante tempo para ler hoje. Então, Krishna, ele vai lhe dar várias austeridades e dores e dificuldades. Mas, quando você recebe a austeridade, a dor, a dificuldade, se você não deixar o Senhor, o serviço ao Senhor, se você não deixar o serviço ao Guru, a sua vida espiritual, não deixar o seu serviço ao Senhor, ao seu Guru, então você prova que é um devoto. O Senhor enviará muita dor, austeridade, dificuldade para você, mas você deve esquecer e seguir em frente. Enfrentar a dificuldade e seguir em frente. Aqueles que se esquecem do Senhor Supremo diante da austeridade, eles perdem a devoção. Você está morando aqui na ilha de Gangasagar. Em todo lugar tem dificuldade. Lá, Srila Maharaj está falando de Gangasagar, a ilha. Lá tem dificuldade, tem austeridade. Em São Paulo tem, em qualquer lugar do mundo tem. Qualquer um que está servindo Deus, fazendo a consciência de Krishna, vai ter dificuldade no templo de São Paulo, em qualquer templo do mundo, na Índia, onde for. Qualquer lugar que você sirva a Deus, ele vai colocar obstáculos. Mas nunca podemos parar. Se você continuar e continuar e continuar, mesmo com a dificuldade, como diz aqui, você vai se tornar um devoto. Algum dia você se torna um devoto de Deus. Mas se você largar, você não vai ser um devoto de Deus. Você vai ficar no ciclo da reencarnação. Você vem, nasce, cresce, envelhece, morre e não aprendeu nada. E na próxima vida, nasce, cresce, envelhece, morre e não aprendeu nada. Se você não quiser a dificuldade, você larga a vida devocional, você vai viver inutilmente, vai viver em vão. Quem não serve Deus, vive em vão. E a fé vai se tornando cada vez mais forte se você passa pelos obstáculos. Shirada vai se tornar mais forte e mais forte. A fé é mais forte, a devoção é mais forte. E aí tem um verso aqui agora que Srila Maharaj citou, fala assim, Shirada é uma fé firme e forte, determinada, de que, ao servir a Krishna, todas as ações são realizadas. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita 2.22.62. Todas as ações são realizadas se você servir Deus. Você não precisa cuidar do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido. Você não precisa cuidar do filho. Você não precisa fazer mais nada, trabalhar materialmente. Se você servir Deus, se você ficar no serviço a Deus, todas as ações são realizadas. Isso é um verso muito importante também. A sua dívida com a sua mãe, o seu pai, os rishis, que são sábios, os semideuses, todas as dívidas são pagas se você servir ao Senhor Supremo. As pessoas dirão, ele não está servindo aos pais. Ele deixou os pais e só pensa no Senhor Supremo. Mas o que dizem as Escrituras? Shirada é uma fé firme e determinada de que, ao servir a Krishna, todas as ações são realizadas. Então, todo o serviço ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, à sua mulher, ao seu marido, tudo é realizado ao servir Deus. Aqueles que servem ao Senhor Supremo, Sri Krishna e o Guru, não têm dívidas com a sua mãe, com seu pai, com ninguém, com semideuses, com o sábio.
com os filhos. Os pais nos dão esse corpo. Nós temos alguma dívida para com eles. Nós recebemos muitas coisas dos semideuses. Então, também nós estamos em dívida com eles. Mas, se quisermos praticar genuinamente a consciência de Krishna, nós devemos ter uma forte e determinada fé, estar determinados a nunca abandonar o serviço ao Senhor. Quando você cometer ofensas ao serviço, você será removido do serviço. Então veja só, isso aqui também é importante, essa frase. Quando você cometer ofensas ao serviço, você será removido do serviço. O que significa isso? Se você ofender o serviço devocional, e o que é ofender o serviço devocional? Negligenciar. Você faz um dia, no outro você não faz, você recebe um serviço, você em vez de fazer o mais rápido possível, você fica enrolando, o serviço vai sair de você. O serviço nunca para. O serviço devocional nunca vai parar. Nityananda Prabhu nunca vai deixar Mahaprabhu sem serviço. Shrimati Radharani, Balarama nunca vão deixar de servir Krishna. Então, se você não servir, alguém vai servir. O arranjo será feito. Se você perdeu o seu serviço, algum motivo tem. Você fez alguma parada, alguma ofensa. Srila Govinda Maharaj falou, você que se afasta do templo, você se afasta da missão, ou você tem o orgulho, o ego muito alto, ou você cometeu ofensa contra algum Vaishnava, contra alguém que está praticando, contra o local sagrado, contra o serviço. Alguma ofensa você fez. Algo inapropriado. Você estava fazendo o serviço com outra intenção, não de servir a Deus. E aí você é afastado sim. Krishna afasta você, é Ele que afasta. Então, quando você cometer ofensas ao serviço do Senhor Supremo, do Guru, você será removido do serviço devocional. Você deve sempre servir Tulasi Maharani. Srila Maharaj falou, todo devoto tem que ter uma Tulasi Devi em casa. Todo mundo que se iniciou tem que ter uma Tulasi Devi, é uma deidade. Você tem que levantar de manhã, prestar reverência para ela. Você tem que colocar um pouquinho de água nela, todo dia. Você tem que colocar, acender um incenso, oferecer uma flor, qualquer coisa, é uma deidade. A Tulasi Devi é a mãe da devoção. Nós temos 2 aulas no canal do YouTube do Templo de São Paulo falando sobre Tulasi Devi, a importância da Tulasi Devi. Cantar para ela, fazer o parikrama nela, prestar reverência para ela. Então, Tulasi Devi é muito importante na nossa vida. Você vai oferecer a boga, coloque uma folhinha, coloque um manjari. Se você não tem, encoste o galinho. Se você não tem o galinho de Tulasi, pense que você está colocando uma folha. É muito importante Tulasi Devi. Você deve sempre servir Tulasi Devi. Sempre pense em como cuidar de Tulasi Devi para garantir que ela fique feliz e bonita. O serviço aos devotos é o principal. O que deixa Tulasi feliz é o serviço aos devotos. Tulasi Devi é uma devota do Senhor Supremo. Ela é Bhakti Devi, a devoção personificada. Então, Tulasi Devi é Bhakti Devi, é a personificação, é a devoção personificada. Veja essa importância de Tulasi Devi. Por isso fazemos o parikrama todo dia, de manhã e à noite.
Importantíssimo fazer isso. Importantíssimo. Ela é devoção personificada. Você faz Tulasi Parikrama, canta Tulasi Kirtan, Tulasi Maharani, Vrinda Maharani. Você rega Tulasi, mas você não vê que as folhas dela secam ou há qualquer outro problema. Você não cuida do templo de Tulasi, o mandir que a Tulasi está, você não é correto. Quando eu vejo os jardins de Tulasi aqui, eu fico surpreso. Eu vi Tulasi no exterior, eles fazem lindos jardins de Tulasi. Pode fazer muito frio no exterior, por exemplo, na Rússia, mas eu vi que eles deixam a Tulasi confortável e cuidam muito bem dela. Shraddha é uma fé firme e determinada. Então, novamente, Srilacharya Maharaj, ele repete esse verso. Shraddha é uma fé firme e determinada de que, ao servir Krishna, todas as ações são realizadas. Só um minutinho aqui. Então, Srilacharya Maharaj continua falando aqui. A sua dívida com a sua mãe, o seu pai, os sábios, os rishis, semideuses, todas as dívidas são pagas se você servir ao Senhor Supremo. Muitos dizem, eu saí de casa e vim para cá, para o templo, mas há problemas aqui. Não é certo pensar assim. Nós viemos para praticar a consciência de Krishna. O Senhor, ele te dá alguns problemas em casa, então você vai embora. Mas, se o Senhor não tivesse te dado essa austeridade em casa, na sua casa, você não teria chegado a essa missão. Você vai de casa, você sai de casa e vem ao templo, mas se ficar no templo, fofocando e contando histórias para os outros, então não é um templo, torna-se um banheiro. É necessário servir ao Senhor Supremo e falar Harikatha eternamente. A cada momento, você entende isso? Costumava haver um lindo jardim de Tulasi antes. Onde está agora? Você deve fazer um belo jardim de Tulasi. Sempre guarde algum lugar para uma bela flor e um jardim de Tulasi para o Senhor Supremo. Então aqui Srilacharya Maharaj falou, assim ele termina essa parte da aula, ele falou que os obstáculos virão. Então ele falou, você sai da sua casa, vem para o templo, e aí você mora no templo e vai ter obstáculo. Aí você fala, poxa, mas tem obstáculo aqui no templo? Sim, vai ter obstáculo. O templo é um local de obstáculos, sim. Aquele que fala, eu vou para o templo, eu vou viver em paz lá. Não. O serviço a Deus não vai te dar paz na mente. O serviço a Deus vai dar paz na alma. E você não vai ter paz na mente, por quê? Porque vão ter muitos obstáculos. Muitos.
Você começa a servir no templo, você começa a se aproximar do serviço cada vez mais, você vai se engajando no serviço do templo, o que vai acontecer na sua vida? Você vai ter obstáculos no templo, você vai ter obstáculos com quem está no templo, convivendo com quem serve no templo. Isso aqui o Guru está falando. Você vai ter esses obstáculos, vai ter dificuldade, você vai ficar magoado com algumas coisas, mas isso tudo é teste de Krishna. Nós temos que compreender que tudo isso é teste de Krishna. Krishna vai testar a todos nós para ver se nós realmente queremos a consciência de Krishna. Nós queremos ser um devoto de Krishna. Ele vai te testar e testar e testar. Não é fácil, não é nada fácil. Aquele que acha que o caminho a Deus é fácil, não é. Se alguém está te falando isso, essa pessoa está mentindo. O caminho não é fácil, mas é o único caminho para encontrar Deus, para ter amor puro por Deus. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem participou conosco da live hoje. À noite continuaremos a leitura dessa aula de Silachara Maharaj. Então vamos lá, todos juntos, cantar Hari Harai, Nama Sankirtan. Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishna Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishna Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asupar Padarini Pura Panchada Asupar Padarini Pura Panchada Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso Jai Gosai Jobe Prache Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha Shri
Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Eu vou ver quem está participando conosco no outro aparelho. Dando a Prana a todos, um bom dia. Até a noite, às 19 horas, que o programa, e às 20 horas continuaremos a leitura da aula de Srivacharya Maharaj. Hoje temos conosco aqui assistindo a Maria Deldassi, a Govinda Morini Deldassi. Temos aqui também conosco o Rubem Angel Correia, também vindo conosco hoje a transmissão. Então, um bom dia a todos,